hoje eu fui assistir Until Dawn, né, que é o filme que adapta o game do mesmo nome aí, que era lá do PlayStation, de tomada de decisão e etc. Eu tenho que falar pra vocês que eu nunca joguei o game, então o que eu vou contar aqui é 100% baseado na minha experiência com o filme, tá? Como alguém que curte um filminho de terror aqui e ali. O filme é dirigido pelo David F. Sandberg, né, que é o mesmo diretor de Shazam 1, 2 e Annabelle 2. A gente tem que combinar que o cara é bem eclético, né? Mas pra quem viu Annabelle 2 sabe que ele manja fazer um terrorzinho, um feijão com arroz aqui e ali, mas nada muito surpreendente, nada muito inovador ali, né? O filme também tem dois roteiristas que já trabalharam muito tempo no meio do terror, já fizeram algumas obras aí, mas nada muito relevante, além de que um desses roteiristas trabalhou em It Parte 1. Oi, eu sou o Lucas, e se você curte filmes, séries, quadrinhos ou qualquer coisa que permeia aí a nossa cultura pop, já se inscreve no canal, deixa seu like, comenta, porque eu tenho certeza que você vai curtir muito o conteúdo daqui, assim como as discussões que a gente traz aqui no canal. Agora vem comigo que eu vou te contar um pouquinho da premissa do filme, o que eu achei bom, o que me decepcionou e por que talvez os fãs do jogo precisem ajustar suas expectativas, tá bom? Bora lá. A história do filme é a seguinte, não sei se a do jogo é a mesma, tá? Tem um grupo de 5 amigos ali, 2 caras e 3 garotas, sendo que tem um casal ali no meio, e eles decidem ir atrás da irmã de uma delas, que desapareceu já faz algum tempo numa área bem isolada. Eles acabam chegando num lugar que parece meio que parado no tempo, assim. Sério, até a tempestade que eles estavam no meio para de cair magicamente, assim. Parece que tem um teto segurando a chuva na cabeça deles, assim que eles entram nos limites dessa área bem inóspita aí. O climinha de terror já começa a se dar por aí, né? Eles encontram um casarão ali que parece uma pousada. Eles entram pra pedir informação, mas não tem ninguém, não tem nada ali basicamente, além de um caderninho ali pros turistas fazerem check-in, né, na pousada. Uma das garotas, a mais corajosa ou mais sem noção, assina de brincadeira ali o livro de hóspede. Assim que ela faz isso, uma ampulheta sinistra começa a funcionar e bom, as coisas começam a ficar estranhas, né? Eles começam a ouvir alguns barulhos, explorar um pouco a casa e do nada, pá, surge um assassino genérico de filme de slasher mesmo e sem mais nem menos despacha todo mundo rapidinho. Fim do filme? Claro que não. Eles acordam no mesmo momento em que a garota assinou o livro. Eles reiniciam a noite, se preparam, né, pro assassino, mas dessa vez não aparece o mascarado. Dessa vez um espírito toma conta de uma das garotas e já despacha ela rapidamente. E também tem uma bruxa e um outro espírito, não sei. Logo a gente e os protagonistas percebem que eles estão presos num loop temporal. Eles morrem e revivem na mesma noite, mas que a ameaça, né, o desafio, o monstro muda a cada noite. E que também a cada vez que acordam o seu corpo tá um pouco alterado, um pouco mais estragado. Eles acabam descobrindo também que o objetivo é sobreviver até o amanhecer para conseguir quebrar esse ciclo e sair de lá vivos. Cara, quando foi me mostrada essa premissa do loop temporal com um desafio novo a cada respawn, pensei, caraca, que premissa de gênio, velho, pra um jogo, né? Pô, fiquei me imaginando jogando Until Dawn, né, nessa versão aí do filme de Until Dawn, com uma tensão absurda pra zerar a noite, né? A cada vez que o seu personagem morre, você tem que aprender os padrões de um inimigo novo e que provavelmente nem vai aparecer novamente se você perder pra ele. Pô, deve ser um jogo incrível de jogar. O problema é que no filme essa ideia não tem muito impacto, ela perde muito. No filme, numa narrativa audiovisual em que você não tem tanta interação, você precisa sentir mais o clima, você precisa ter mais imersão, você precisa conhecer, sentir mais essa ameaça. E ali a gente tem uma porrada de monstro que aparece e some muito rápido. Sério, você não tem nem tempo pra sentir direito essa ameaça, de criar alguma tensão real ou até um reconhecimento com aquela criatura específica. Acaba virando um filme genérico de terror, ele homenageia slasher, homenageia terror de entidade, homenageia terror de monstro gigante, mas não foca muito em nenhum. Todas as pequenas ameaças são apresentadas e descartadas tão rápido quanto as mortes acontecem. Falta peso, falta interesse nesses chefões aí de cada fase. Mas calma que não é só crítica que eu tenho pra fazer aqui. Como eu disse, o filme tem seus méritos como um filme de terror genérico, mas tem. O elenco, por exemplo, é competente em trazer aquela galera que se conhece faz algum tempo, que são amigos. Eles fazem isso de uma maneira bem legal, assim. Eles são até certo ponto carismáticos ali. Os atores entregam feijão com arroz que o roteiro pede. Você acaba até comprando o medo, o desespero deles. Eles entregam bem aqueles personagens, mesmo que, como na maioria dos filmes genéricos, a maioria dos personagens ali tomem atitudes completamente impulsivas, impensadas, burras. E a nossa suspensão de descrença vai meio que pro céu, né, pro espaço, porque não dá pra aguentar tanta burrice ao mesmo tempo.
Tecnicamente também tem coisas boas, como eu disse, o diretor sabe filmar terror, então ele sabe filmar susto, ele sabe criar um climinha ali pra te dar um jumpscare legal. Eu também preciso elogiar a maquiagem dos monstros, o CGI que não compromete e até favorece um pouco do filme quando é bem utilizado. Tem cenas com efeitos práticos, visuais e que são realmente bem feitas assim, mostrando um certo esmero, uma certa qualidade da produção nesse sentido. E agora a gente tem que falar de uma coisa que me incomodou e ele vai de encontro com esse ser um filme genérico assim. Tem uma cena específica que eu quero usar de exemplo, tem um time skip em que o grupo esquece o que rolou nas noites anteriores. Mas um dos personagens ele fala, cara, eu filmei todas as noites, eu tenho certeza, vamos ver no meu celular. Ele arranca um celular de última geração do bolso, e só que a hora que ele vai mostrar as filmagens, parece filmagem de TechPix com interferência, um filme tipo REC, com câmera antiga, num found footage da vida, e que é uma cena que é pra homenagear essa pancadaria de personagem e de coisa que eles querem homenagear talvez no jogo, não sei se tem no jogo, mas que eles querem homenagear. Tem vários monstros que aparecem, vários tipos de problemas diferentes que aparecem, só que o cara tem um celular de última geração e as filmagens estão com interferência. E a maior crítica que eu tenho nesse filme é que realmente ele vai te preparando pra uma grande revelação aqui e ali, mas que não tem um payoff muito bom, não explica nada muito bem, sabe? Não explica muito bem como eles revivem, como que muda de cenário a cada noite, como é a escolha de cada monstro que muda em cada loop, é um assassino com poderes, é uma entidade sobrenatural, é algum tipo de experimento científico maluco. E assim, no final, acaba sendo uma coisa meio meta-científica, assim, porque é uma ciência meio sobrenatural ali, sem muita explicação, sem muita profundidade ali na exploração desse conceito. E aí, de repente, quando tem a explicação ali no final, meio que os caras jogam e falam assim, é o trauma da personagem, esse assassino aqui significa o trauma X, o espírito significa o trauma tal, só que não é só na cabeça dela que tá acontecendo, eles aconteceram de verdade. E eu te pergunto, meu querido cientista, como que aconteceu de verdade? Você tá falando que tá vindo da cabeça da menina, como que aconteceu com as outras pessoas que foram pra esse ambiente antes desse grupo, já que não tinha gente traumatizada? Explica pra mim, seu bocó. Explica, já expliquei. Não explica, né? Não explica. E aí tem essa, assim, tipo, a protagonista tem seus traumas e aí os monstros são sobre isso. Só que, pô, eles são monstros. Como é que... Sério, como que você espera que eu veja uma alegoria à depressão num assassino genérico de slasher? Como é que você quer que eu veja ansiedade num espírito genérico, uma bruxa genérica, sabe? Não existe isso, cara. Traumas, esses tipos de tema, eles são muito mais bem trabalhados quando eles são subtexto. Quando eles estão ali em Sorria, quando eles estão ali em Babadook, em Midsommar. Ali, naquele filme sim, aqueles temas são bem trabalhados. O subtexto fica claro quando a gente analisa e interpreta o filme. Aqui não, é só uma desculpa jogada, safada, lavada. Esse roteirista criminoso, safado aí, que queriam achar uma desculpa pro roteiro funcionar, sabe? Mas não funciona. Enfim, essa foi minha experiência sem ter jogado o jogo, sem ser fã do game. É um filme meio que genérico, serve ali o seu propósito como entretenimento de sexta, sábado à noite ali com a galera, numa noite de pizza, talvez. Ou então se um casal quiser dar uns beijos no cinema, talvez. Funciona, assim, é um filme de terror genérico. Ele não vai te ofender, assim. Quer dizer, agora vem o ponto crucial, né? Porque quando eu saí da sessão, eu contei pra minha namorada a premissa do filme. E ela jogou o jogo, ela adora a história do jogo lá, do Until Dawn. E eu tava achando que era super fiel ao game, um sistema meio de fase ali. E é uma premissa bem interessante pra jogos mesmo, assim. Pô, você tem um desafio novo a cada respawn. Seria muito bom pra um game. E ela escutou o que eu falei pra ela, olhou pra mim e ficou meio que tipo... Maluca, o jogo não foi bem assim não, é bem diferente, é uma história só, não tem essa história de respawn e tal, quando os personagens morrem, eles morrem. Então, pois é, assim, você que é fã do jogo e tá preocupado com o filme, parece que a história que eu descrevi aqui do filme que eu assisti se distancia bastante, né, da gameplay, da trama original do game. E isso é um problema pra você que é fã, né, pra mim aparentemente foi uma bênção, porque se eu tivesse me importado com o jogo Until Dawn antes de ter assistido esse filme, talvez eu tivesse saído bem ofendido, bem irritado com essa produção, o que não foi o caso. Então, no fim, o meu veredito aqui sobre Until Dawn, A Noite do Terror, como é o nome em português, é meio que isso, assim, ele tem um potencial interessante ali na premissa, só que seria mais interessante explorada num jogo do que num filme. Tem alguns bons aspectos técnicos, ele dá um sustinho aqui e ali, tem um climinha de terror bem competentezinho ali, o elenco faz o feijão com arroz, mas a história é bem genérica. Eu, sinceramente, não me importei com nenhum dos personagens ali, não me importei com nenhum dos monstros, não me importei com o vilão principal. A explicação final ali que poderia conectar e ser uma parada mais transformadora ali, mais apoteótica do final do filme ali, bem aleatória, meio vazia
maioria, vaga, simples, rasa, e tem uma aparente grande desconexão também com o material original, né? No final das contas, ele cai como mais um daqueles filmes de categoria de filme de terror que é nem bom nem ruim. Ele compra ali o feijão com arroz, seu propósito de uma noite de sexta, sábado à noite ali, você come uma pizza e vê tomar um sustinho, sabe? Eu assisti no mesmo dia o filme do Looney Tunes, né? Looney Tunes, o dia que a Terra explodiu, se eu não me engano. Então, e assim, sinceramente, se você quiser ver uma história com começo, meio e fim conexo ali, divertidinho, que entretém bem, talvez o Looney Tunes seja mais divertido. Mas se você quiser tomar um sustinho aqui e ali, ir no cinema com a namorada, com a namorada ali pra dar uns beijinhos, talvez Until Dawn cumpra seu propósito. Mas de novo, se você é um fã da obra original, lá do game do PlayStation, ou se você tá buscando um filme de terror mais complexo, mais profundo, com mais originalidade, com roteiro bem amarradinho, talvez seja melhor você procurar isso em outro lugar. Until Dawn no cinema é uma noite de sustos ali um tanto esquecíveis, talvez fosse melhor ter mantido lá no game do PlayStation. Mas enfim, você já jogou Until Dawn, você curte o game, como é que tá a sua expectativa do filme? Me conta aí nos comentários, deixe seu like, se inscreve no canal para mais vídeos como esse e até a próxima. Tchau, tchau!